Bom dia aos irmãos, bom dia a toda a igreja. Vamos começar aqui reunidos o culto ao nosso Senhor. Que Deus venha abençoar grandemente essa manhã. Hoje é o domingo da família. Que Deus abençoe. Vamos falar aqui sobre pais, filhos. Que Deus abençoe também a escola dominical. Que seja uma manhã de aprendizado, crescimento e mais do que isso, que possamos amar mais o Senhor, desejar mais o Senhor, que a palavra dele possa cada vez mais transformar o nosso coração. Muita alegria, temos aqui conosco o pastor Fernando, a irmã Sandra. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando os irmãos. Vamos orar. Peço que o bom voluntário ore pedindo a bênção de Deus para essa manhã. Que Deus venha abençoar todo o trabalho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, estamos aqui reunidos, Deus, para te agradecer, Senhor, tudo que o Senhor tem feito por nós durante essa semana, tudo que o Senhor falasse por nossas vidas. Pai querido, Pai amado, venho pedir pelo Teu servo, pela Tua mensagem, Deus, que o Senhor venha usar ele grandemente, Senhor, assim como o Senhor tem feito, que a palavra dele, palavras dele, Senhor, possa trazer o nosso coração alegria, Pai Santo. Também quero colocar na tua presença nossa irmã Sandra, meu Santo. Ó Pai querido, Pai amado, Tu és médico, todo o médico, Senhor. O Senhor conhece todas as enfermidades. Coloca a tua unção poderosa para a vida dela e que limpe essa enfermidade, cura essa enfermidade, Deus. Nós pedimos porque cremos que o Senhor tem esse poder. Abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão e cada um que chegou eu possa sair daqui com durante a sua vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com o primeiro cântico dessa manhã. Tu és o dono do meu coração. Deus é o dono do nosso coração, da nossa vida. Que possamos viver inteiramente dedicados ao Senhor e para a glória do Senhor. Então vamos adorá-lo com esse primeiro cântico. Bênçãos
faz com aquele que nos amou e quis nos salvar. Nós vamos continuar a nossa adoração também com as ofertas e cantaremos um hino que fala sobre o abrigo perfeito que é o Senhor. O Senhor é nosso abrigo, é nossa rocha, a nossa torre, nosso escudo. Ele é o que nos guarda e nos protege em meio a tantas tempestades deste mundo. Então vamos adorá-lo. Hoje, domingo da família, como já falamos, nós falamos sobre pais e filhos de manhã, à noite sobre casamento. Hoje nós vamos continuar, finalizar o que nós começamos a falar no último mês, à noite também. À noite vamos terminar o assunto que começamos sobre a confiança dentro do casamento. Mas hoje pela manhã nós vamos falar sobre esse assunto importantíssimo entre pais e filhos, que é o assunto sobre comunicação. Comunicação tem sido um problema sério em muitas casas, em muitas famílias. E eu lembro que quando eu comecei a pastorear aqui a igreja, eu era solteiro. E perguntaram para mim como que eu, sendo solteiro, eu estava ajudando as famílias, os casais. Mas aí, iniciando o ministério, o
perceber que o maior problema de toda a família é a comunicação. E isso afeta o casamento, isso afeta o relacionamento de pais e filhos. E o que vamos continuar tratando aqui nessa manhã, que é o desafio para todos nós pais. Eu sei também que é mais fácil para pregar sobre família sendo solteiro. Quando nós temos uma família, isso nós acabamos lançando esse desafio para nós também. E a nossa oração é que Deus possa nos ajudar na nossa comunicação, com filhos e nossos lares. E o texto, para começar aqui, são vários textos que vamos meditar. No da família, não fazemos pregações positivas, mas é um estudo, um tópico. Então nós vamos para a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 14. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Paulo está aconselhando aqui a igreja no finalzinho da sua carta. Diz assim a Escritura: também exortamos, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes para com todos. Vamos orar. Senhor, abençoe esse momento que vamos estudar a Tua Palavra, que vamos procurar saber a Tua vontade para a nossa família. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e nos conceda a graça do Teu Espírito Santo para cumprir aquilo que o Senhor nos ordena. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Essa carta, ou melhor, esse versículo aqui, encerrando a carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo nos faz lembrar que na igreja existem pessoas de tudo quanto é jeito. Na igreja tem pessoas que são desordenadas ou desalinhadas. O que isso tem a ver? O apóstolo Paulo aqui está usando a linguagem militar. Quem já foi do exército aqui sabe disso. Então, lá no exército coloca os soldados em linhas, várias fileiras. E o desordenado aqui que Paulo fala se refere àquele soldado teimoso, que não quer ficar na fila, ele quer ficar do lado, ele quer ficar do jeito dele. Desordenado é aquela pessoa que diz: eu não quero saber o que o sargento está dizendo, eu quero ficar do meu jeito. O sargento fala para ficar de um jeito, ele quer ficar do outro. Fala para ir para lá, ele quer ir para o outro canto. E na igreja tem pessoas assim, pessoas que você fala para agir de um jeito e age de outro. Nossos filhos são assim. Você fala para o filho uma coisa, o filho até concorda com você, depois ele sai e faz de outro jeito. Tem filho que na hora ele discorda: não concordo. Mas tem filho que fala: não, é isso mesmo, depois sai e faz de uma outra forma. Pessoas assim têm que ser admoestadas. Pessoas assim você tem que estar mostrando o erro e dizer: olha, esse caminho não é o caminho que Deus vai te abençoar, não é o caminho certo. Nós temos que mostrar para a pessoa isso. Mas também na igreja tem pessoas que estão desanimadas. Aqueles que estão desanimados precisam de um consolo. Pessoas que estão fracas precisam ser amparados. O interessante é que o versículo 14 encerra dizendo: sejam pacientes para com todos. A paciência tem que moldar todos os relacionamentos. Como é necessária a paciência na igreja e como é necessária a paciência em nossa casa. Paciência no casamento, paciência com os filhos, porque nós sempre queremos que os nossos cônjuges, que nossos filhos agem e se comportem do jeito que nós queremos. É difícil admitir que às vezes nossos filhos não estão agindo de forma
como nós gostaríamos. Tem filho que é teimoso, tem filho que concorda e age diferente. Em Mateus capítulo 21, Jesus contou até uma parábola sobre isso. Evangelho de Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28. Evangelho de Mateus capítulo 21, verso 28. Diz assim: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Quando dizem, que cada filho é de um jeito, esse pai também tinha 2 filhos, mas cada filho agia de uma forma. Primeiro filho, o pai disse: olha, vá trabalhar na vinha. O filho foi petulante. O filho, ele reagiu, ele resistiu ao pai. Ele disse: eu não vou. O senhor quer que eu vá na vinha, mas eu não vou, eu não quero ir. Só que o pai aqui não retrucou, o pai ficou calado. O pai falou para o filho falou: eu não vou. Só que depois o filho refletiu, ele pensou, ele se arrependeu da forma petulante que ele reagiu ao pai, e aí ele foi trabalhar na vinha. Mas aí chegou no segundo filho: meu filho, vá trabalhar na vinha. Ó pai, pode ficar tranquilo que eu vou. Sim, senhor, conte comigo que eu vou na vinha. Só que depois não foi. Isso também acontece com filhos. Às vezes você vai falar alguma coisa para o filho vai reagir a você. Não, eu não concordo com o senhor, não concordo com o pai, com a mãe, não concordo com o que vocês estão falando. Só que depois o Espírito Santo pode trabalhar no coração desse menino, desse filho, dessa filha, conduzi-lo ao arrependimento e fazer aquilo que o pai ordenou. Mas às vezes tem filhos que eles concordam com tudo que você diz. O pai ou a mãe fala: meu filho, faça isso, faça aquilo, se afaste de pessoas assim, fuja daquele pecado, fuja dessa tentação, e o filho concorda com tudo que o pai e a mãe diz. Só que aí quando o filho sai de casa, ele faz de forma totalmente diferente do que foi aprendido. E aí é isso que muitos pais ficam frustrados. Mas espera aí, eu ensinei meu filho, eu eduquei, mas o que saiu de errado? Parecia que meu filho estava entendendo o que estava sendo dito. Meus irmãos, nós agimos conforme aquilo que nós cremos. Nós agimos conforme aquilo que nós acreditamos. A pessoa vive de acordo com aquilo que ela crê acerca de Deus, com aquilo que ela crê acerca dela mesma e de acordo com aquilo que ela crê acerca das pessoas. Nós vivemos movidos por crenças. É a crença que molda a nossa vida. É a crença que molda nossas escolhas. Nossas crenças que moldam com quem nós vamos andar. Nossas crenças que moldam que pecado eu vou me deixar ser seduzido. São nossas crenças. E às vezes nós achamos que o nosso filho, ele está assimilando, ele está crendo naquilo que a gente está ensinando, mas nem sempre. Às vezes você ensina uma coisa, parece que o filho está acreditando naquilo, e aí vai e age diferente. É porque o filho, ele não creu ainda naquilo que ele demonstrou crer. Mas aí uma palavra de consolo para os pais, seguindo até o que Paulo ensinou aqui em Tessalonicenses. Continue orando, continue admoestando, continue falando e descanse, porque acabamos de cantar: Deus é o dono do nosso coração. Deus é o dono do coração dos nossos filhos.
E uma coisa que Deus vai exigir de cada pai e cada mãe é a sua fidelidade. O quanto que você gastou orando, falando, ensinando aos seus filhos. O que nós pais não podemos ser acusados é de omissão. Nós não podemos parar de falar, não podemos parar de orar. Inclusive, a falta de oração é pecado. Lembra quando o profeta Samuel estava se despedindo do povo? E o profeta Samuel falou para o pai Israel o seguinte: eu não vou cometer o pecado de deixar de orar por vocês. Interessante isso. Porque tem pecados que são pecados de comissão. São pecados que a pessoa peca porque ela quer. E tem pecados que nós cometemos por deixarmos de fazer aquilo que é certo. Então nós pais, nós não podemos cometer o pecado da omissão. E deixarmos de orar pelos nossos filhos, e deixar de falar, deixar de advertir. Agora os resultados, pertence ao Senhor. E essa semana eu vi um trechinho de uma pregação do pastor Augusto de Podemos, muito interessante, que ele falou que nós não temos acesso ao coração dos nossos filhos, mas nós temos acesso àquele que tem acesso ao coração dos filhos, que é Deus. Então somente o Senhor é que pode mudar o coração dos filhos. Somente o Senhor é que pode fazer com que os nossos filhos se apeguem à verdade, que eles passem a crer na verdade e não numa mentira que eles criaram. Então essa é a nossa oração. Então quando falamos de comunicação, quando falamos de ensino, é algo que nós fazemos pela fé, crendo que somente Deus tem o poder de fazer com que aquelas verdades sejam assimiladas pelos nossos filhos. Irmãos, então continuando aqui onde paramos, quando nós vamos ministrar para nossos filhos, nós temos que nos preparar. A primeira maneira de nós nos prepararmos para ministrar nossos filhos é a oração. Porque no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, nós temos citado esse versículo. O apóstolo Paulo diz o seguinte para a igreja de Corinto: o reino de Deus não consiste do que? Alguém lembra esse versículo? O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder do Espírito Santo. Palavras não mudam ninguém. Palavras não convertem ninguém. Palavras não movem o coração de ninguém. É o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo usa palavras. O Espírito Santo ele vai usar a palavra do pai e da mãe. Então o pai e a mãe precisam falar, porque o Espírito Santo vai usar as palavras do pai e da mãe. Não é dizer, não, vou só orar e não falar nada. Não. Nós temos que orar, mas nós temos que falar, porque o Espírito Santo ele usa nossas palavras. Mas lá em 1 Coríntios 4, Paulo encerra dizendo que o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder do Espírito Santo. Então nós temos que orar para que as nossas palavras sejam palavras direcionadas pelo Espírito Santo, que sejam palavras revestidas com o poder do Espírito Santo, com o poder daquele que o único que pode mudar o coração de alguém. E aí um texto que nós lemos por último é Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5, que comentei também que esse é um dos textos em que as pessoas menos entendem, mais mal interpretaram da Bíblia, que é Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Vou transformar aqui a pregação numa escola dominical, vou pedir que alguém leia Evangelho de Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Esse texto faz parte da preparação para nós comunicarmos os nossos filhos. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão,
Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ok, Jesus fala, não julgueis para não serem julgados. O que significa julgar aqui, de acordo com o ensino do Senhor Jesus? Julgar aqui é aquilo que o juiz faz. O que o juiz faz lá quando ele vai condenar o réu? O juiz fala, declara, esse vai ficar 30, 40 anos preso. O que o juiz faz? O juiz, ele emite a condenação. Então o que é julgar aqui? Qual que é a proibição? A proibição aqui é você emitir condenação às pessoas que erraram. Quando eu era criança, eu vi jovens condenados porque foram no cinema. Jovens foram excluídos da igreja porque foram no cinema, no Cine Vitória, quem lembra? Aí Jesus proibiu isso. Não condeneis. Então, o julgar aqui é você emitir uma condenação, do tipo, olha, você fez isso, eu não converso mais com você. É você chegar lá no filho e gritar e dar um chacoalhão nele. É condenar. Qual o pai que chegou, ficou bravo com o filho, era época dos CDs ainda, pegou os CDs, o filho jogou fora, esmagou com tudo. Isso é julgar, isso é condenar. Diferentemente de apontar o erro. Então nós temos que saber que o nosso papel, como irmãos em Cristo, como pais, o nosso papel não é emitir uma condenação, mas mostrar o erro e trazer a pessoa para o caminho certo, para o caminho da obediência. Então, o nosso papel como pais é esse. É nós, com toda a paciência, com todo amor, com toda a graça, toda a misericórdia, alcançar o coração dos nossos filhos para trazê-los à obediência. Porque os nossos filhos, eles não têm a tendência de obedecer. A criança, ela já nasce com o intuito de desobedecer. É o que a Bíblia chama da estultícia. Isso é as traduções mais antigas, né? Das novas acho que é outro termo. A estultícia é essa resistência da criança a obedecer, e você vê isso nos bebês. Na época do frio, a mãe coloca a touquinha no bebê, e o que o bebê quer fazer? Quer arrancar a touquinha. Você põe a luvinha, ele quer arrancar a luvinha. Você põe o bebê para comer, ele pega a colher e joga longe. Pega o prato de comida, o bebê não gosta da comida, o que ele pega, o que ele faz com o pratinho? Joga longe. O que é isso, irmãos? E às vezes a mulher acha, que bonitinho, bonitinho nada. Isso é rebeldia. Então a criança já nasce com a tendência de não querer obedecer. Então o nosso papel como pais é fazer esse trabalho de alcançar o coração dos filhos e trazê-los à obediência, trazer ao caminho da bênção, que é o caminho da obediência. Por isso é que o nosso papel não é emitir julgamento, condenação, mas alcançar os filhos. E aqui Jesus fala também da hipocrisia. Jesus fala de nós estarmos preocupados que tem um cisquinho no olho do irmão e no nosso olho uma tora de madeira. Exagero isso. Mas a verdade é que às vezes ficamos tão preocupados com o pecado que está na pessoa, esquecemos que o nosso pecado às vezes é maior. Então Jesus ensina o seguinte: acerte primeiro diante de Deus e acerte primeiro com as pessoas. Às vezes, como no slide anterior, às vezes nosso filho se distanciou de nós por causa do nosso pecado. O que nos afasta dos filhos? Palavras depreciativas. Às vezes o filho está saindo não está se comportando como nós gostaríamos que ele comportasse. Às vezes nós usamos palavras depreciativas às vezes até para humilhar. Manipulação.
vezes estamos tentando manipular, cercar o filho de um lado para o outro. Confrontos rudes, inflamados e grosseiros. Esses confrontos rudes, confrontos inflamados, essas grosserias, gritaria, é uma forma de condenar. Isso nos afasta dos filhos. Falar sem preparo. Irmãos, quando qualquer irmão que vai dar um estudo bíblico, eu chego a qualquer irmão e falo: ó, irmão, traz a mensagem aqui na quarta-feira, traz a aula aqui no domingo de manhã. O que o irmão vai fazer? Ele vai preparar. E o irmão vai conduzir um estudo bíblico sem preparo. Agora, se nós nos preparamos para trazer o estudo na igreja, por que nós não nos preparamos para instruir nossos filhos? Por que nós não gastamos um tempo orando, buscando na palavra de Deus versículos e argumentos para nós levarmos os nossos filhos? E aí que quando nós falamos sem preparo, às vezes falamos coisas nada a ver, soltamos palavras, às vezes até atravessadas. E aí, esses versículos aqui nós já lemos, nem precisa abrir. Tiago 1, 19 e 20, aquele versículo bem conhecido, o que diz? Alguém lembra Tiago 1, 19 e 20? Então vamos abrir a Bíblia, vamos para a colinha aqui. Tiago 1, 19 e 20. Quem achar pode ler. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que diz Tiago aqui? Primeiro, a gente tem que ser pronto para quê? Para falar. Não, prontos para ouvir. Tardios para falar. E tardios para irar. A condenação, o que acontece? Quando que nós condenamos? Às vezes nós nem queremos ouvir, nós já chegamos com o discurso pronto, falando, despejamos aquele discurso, não paramos para ouvir. E aí a ira, ela vem em primeiro lugar. A gente já chega irado, a gente já chega armado, a gente já chega pegando fogo, joga aquelas palavras. E aí qual é a consequência disso? Do versículo 20: na ira do homem, a justiça de Deus não opera. Ou seja, a ira só produz destruição. Palavras quentes, palavras iradas, e isso às vezes acaba afastando nossos filhos de nós. Por isso que às vezes quando nós vamos ministrar nossos filhos, às vezes nós precisamos confessar nossos pecados a eles. Eu tenho que dizer: meu filho, me perdoe. Me perdoe porque eu te humilhei, te desrespeitei. Me perdoe, meu filho, porque eu falei com você com ira. Me perdoe, meu filho, porque eu tenho sido omisso. Irmãos, não imaginam como essa confissão, esse quebrantamento, às vezes que os pais têm para com os filhos, como isso tem poder de nos reaproximar deles. Porque o filho precisa ver que o pai ou a mãe, apesar de eles serem autoridades colocadas por Deus na sua vida, o pai e a mãe também são pecadores. Pecadores que também precisam do mesmo Salvador que eles, o Senhor Jesus. E os filhos precisam também aprender a perdoar os seus pais. Por isso eu quero que quem leia Efésios 6:4. Efésios capítulo 6, versículo 4. Pai, não evite isso assim, antes cria-nos segundo instrução e o conselho do Senhor. Agora eu já expliquei esse versículo para a igreja, só para relembrar. Efésios 6,4 foi escrito para quem? Para as mães também? Não.
os pais. Paulo usa aqui a palavra pater, de paternidade. As mães estão fora aqui. Isso até brinco, né? As mães têm uma vantagem. Porque as mães podem brigar, podem xingar, as mães podem fazer o... não vou dizer, fazer o que elas quiserem. Mas as mães, elas podem brigar, elas podem falar um monte de coisa para o filho. E os filhos não ficam irados com elas. Olha só. É difícil você ver um filho que está ressentido com a mãe. A mãe pode pôr até o filho para fora de casa, vai dormir na garagem. Aí você pergunta se o filho está amargurado com a mãe. Não está. Olha só. Mas vai o pai fazer isso. Se o pai agir com desrespeito, com uma dureza com o filho fica magoado com o pai. Então é muito comum você ver filhos magoados com o pai. Com a mãe não. A mãe pode bater no filho de pedaço de pau, correr, mas o filho está lá, embaixo da saia da mãe. Mas o pai não. Se o pai agir com menor desrespeito com o filho ou com a filha, já cria essa amargura. E aí que está o problema, meus irmãos. O desenvolvimento da personalidade, tanto da menina quanto do menino, depende de um relacionamento saudável. E aí nós entendemos porque que o inimigo trabalha tanto nessa área, principalmente no relacionamento de filhos ou filhas com a figura paterna. Por isso, desafio aos pais de procurar manter, resgatar esse relacionamento com os filhos. A mãe não tem esse trabalho, porque já falou, né? Mãe é mãe, mas o pai tem que ter esse trabalho de estar sempre buscando, resgatando o coração do filho ou da filha. E agora, já que nós estamos com os filhos aqui também, eu quero falar também para vocês que são filhos. Principalmente você, menino ou menina, que hoje você está tendo algum problema de relacionamento com seu pai. Talvez seu pai falhou com você, talvez seu pai foi omisso com você, talvez seu pai tenha sido desrespeitoso com você. Eu quero encorajar você a perdoar o seu pai. Amar o seu pai, se reaproximar do seu pai. Isso é importante para a formação da sua personalidade. É tão importante que no final do profeta Malaquias, vá comigo lá, no último livro do Antigo Testamento, ou melhor, os últimos 2 versículos do Antigo Testamento, em que está sendo anunciado a vinda de João Batista, que aqui ele é chamado profeta Elias, porque João Batista ele veio e pregou no poder do profeta Elias. Malaquias capítulo 4, versículo 5 versículo 6, olha o que diz aqui o Senhor dizendo: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Olha a ênfase que o Senhor dá. O profeta Elias virá, no caso João Batista, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ou seja, reaproximar o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos seus filhos. Porque
Porque quando o relacionamento de pais e filhos não está bem, família vai desmoronar. Filhos e filhas gerarão lágrimas ruins. É o que temos visto hoje na sociedade. E quando você pega muitos jovens que estão perdidos aí no mundo, jovens perdidos na violência, nas drogas, pergunte, chegue e se aproxime com qualquer um desses jovens que estão perdidos aí. Pergunta como é o relacionamento deles com o pai. Você verá. Nem todo filho que tem problema com o pai vai se perder. Mas todos esses jovens que estão perdidos aí no mundo, eles tiveram problema com o pai. Com a mãe não, mas com o pai sim. Por isso eu faço esse apelo aos filhos. Aproxime dos seus pais. Perdoe seus pais. Permita que seus pais se aproximem de você. Pais, não cansem de conquistar o coração dos filhos. A menina, ela busca segurança. A mulher foi criada para buscar segurança e faz parte da criação, da ordem da criação. Deus criou a mulher para que ela estivesse debaixo da proteção do marido. A menina, ela vai procurar esta segurança, e quem vai prover a segurança para a menina não é a mãe, mas o pai. O homem procura o respeito, e quem vai prover o respeito para o menino não é a mãe, mas o pai. Isso faz sentido quando você vai lá para Efésios. Paulo diz para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, porque o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja vai trazer para a mulher a segurança. E a Bíblia diz também para a mulher ser submissa ao marido, tratar o marido com respeito. Todo mundo percebe aí. A mulher busca segurança. Já falamos aqui, por isso que homem gosta de carro, mulher gosta de casa. Porque casa traz segurança. Então, e nós como pais devemos prover isso para os filhos. Segurança para a menina, respeito para o menino. E filhos, aproximem dos seus pais. Nossa, irmãos, isso daqui não está rendendo. Mas tá bom, temos que falar esses assuntos aqui. Então, prepare para ministrar, ore. Antes de nós ministrarmos, vamos tirar a tora de madeira dos nossos olhos. Vamos, se necessário, confessar, peça perdão e se aproxime. Toda administração ela tem que ter um lugar certo e hora certa. O local para nós ministrarmos os nossos filhos tem que ser uma hora combinada, tem que ser um local certo. Não pode ser na correria, no carro, indo para a escola, naquela correria do dia a dia. Tem que marcar o horário específico para isso. E em toda administração nós temos que afirmar a importância do nosso filho, mas também a grande importância da palavra de Deus. Dizer, meu filho, eu amo muito você, eu quero o seu bem, estou do seu lado. Mas nós temos que viver com o nosso Criador, nós temos que honrar aquilo que o nosso Criador deixou para nós, e tomar cuidado com as palavras que nós usamos. Irmãos, as palavras que saem da nossa boca tem que ser palavras para servir. Aquele versículo lá de Efésios 4:29, não sai da vossa boca uma palavra torpe. E tem muita gente que acha que esse versículo Paulo está falando de palavrão.
Não é só você não falar palavrão, está tudo resolvido. Não, não está resolvido não. Porque Paulo fala para não usar a palavra torpe, mas ele dá outros mandamentos. Quais são os outros mandamentos que está em Efésios 4:29? Não usar a vossa boca nenhuma palavra torpe, mas... Oi? Isso, trazendo aquilo que vai edificar e que vai levar graça aos ouvintes. Ou seja, não fala palavrão, pronto, está resolvido. Não, eu não posso falar a palavra torpe, mas nossas palavras têm que ser palavras que venham trazer edificação e palavras que transmitam graça. O que é graça? Graça é você dar para uma pessoa aquilo que ela não merece. É dizer, não, o que meu filho fez, ele não merece, mas eu quero usar palavras graciosas com ele, porque eu quero resgatar. Nós temos que usar nossas palavras para resgatar as pessoas, trazer as pessoas para perto, para que possamos ministrar a elas. Falando também sobre o preparo para ministrar, fazer perguntas e não acusações provenientes de nossas próprias conclusões. Não é chegar, filho na filha, e dizer, você fez isso e aquilo. Não. Mas também não faça palavras, não faça perguntas de resposta sim ou não. Diz, meu filho, você fez isso? Eu ia falar sim ou não. Não. Meu filho, me conte, o que te levou a fazer isso? Descreva para mim o que levou você a agir assim. O que você está pensando, o que você está achando disso? Então nós temos que fazer essas perguntas e que leve o nosso filho a descrever o porquê que ele agiu assim, para que nós possamos ver o que está no coraçãozinho dele lá para nós alcançarmos. Exercer o domínio próprio é importante. Lembre de Tiago, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então nós precisamos muito do Espírito Santo, dizer, Senhor, me dê força, me dê graça, para eu ouvir isso com paciência. Abstenha de discussão em voz alta. Irmãos, esse negócio de achar que falar em voz alta, isso vai resolver, irmãos. Tem gente que acha que até na igreja tem que ser assim. Eles acham que o pregador espiritual é aquele que esguela, que prega de voz alta. Eles acham que aquela oração poderosa é aquela oração gritada, não é assim? Não. Quando a gente olha para as Escrituras, as orações que foram mais ouvidas, foram as orações mais silenciosas. Me conte uma oração que foi ouvida na Bíblia. Oração de Ana. E como que Ana orou? Ana ficou gritando lá. O Senhor tem que me dar um filho. E profetizou e gritou. Não. Ana chorou, murmurou, aquela oração baixinha que Deus ouviu. Irmãos, a gente aprende o seguinte: quanto mais você grita, menos efeito vai ter. Parece que quanto mais você usar uma linguagem branda e cheia do Espírito Santo, isso é o que vai ter mais efeito. Provérbios 15:1. O que diz Provérbios 15:1? Alguém gostaria de ler? Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A gente vê o que? Quanto mais gritar, quanto mais levantar a voz, mais você está armando a pessoa se arma. E como que a palavra branda, ela tem o poder de quebrantar, desarmar aquela pessoa.
Isso vale para qualquer relacionamento, até no trabalho. Então, irmãos, é necessário todo esse preparo para nós ministrarmos, alcançarmos o coração. Fazer perguntas sábias, domínio próprio, abster dessa discussão irada em voz alta. Agora pode acontecer do filho ficar na defensiva. Às vezes, mesmo você agindo assim, usando palavras brandas, você orando, você procurando fazer essa ministração debaixo do poder do Espírito Santo, é possível que ele fique defensivo, é possível que o filho se levante. Se for assim, esclareça as suas ações. Diga: meu filho, por que você está bravo? Eu amo você, eu estou falando isso para o teu bem. Por que você está bravo comigo? Por que você está reagindo assim comigo? Ajude o filho a examinar sua própria defesa. Todos nós temos um problema sério de cegueira espiritual. Assim como nós temos a dificuldade de enxergar a nós mesmos, nossos filhos também têm dificuldades de enxergar eles mesmos. Então, o nosso papel aí é ajudar nossos filhos a enxergar eles mesmos, a verdade. Seja fiel em confessar os pecados contra os filhos, como já falamos aqui. Irritação, impaciência, juízo de intenções, xingamentos, elevação de voz. Dizer: meu filho, eu sei que você está irado comigo, meu filho, e eu não tiro sua razão porque eu falhei com você, mas eu peço que você perdoe seu pai, perdoe sua mãe. Quero me aproximar de você. Nós possamos andar juntos, em família. Nossa humildade e brandura de coração constituem exemplos maravilhosos para nossos filhos. Não queira ganhar a discussão. Não queira vencer, não queira forçar. Há casos em que o filho está tão assim nervoso com o pai e com a mãe, que às vezes na primeira conversa não vai dar muito resultado. Por isso eu peço: não desista. Você tentou conversar com o filho, ele reagiu, ficou nervoso. Eu digo isso até como pastor, porque às vezes já aconteceu de eu chegar, me aproximar de irmãos, aí eu fico nervoso, vamos parar por aqui. Outra ordem de conversa. E às vezes com o filho é assim, às vezes você vai tentar conversar com o filho e vai ficar nervoso. Não queira forçar. Ok, meu filho, melhor a gente parar por aqui, eu continuar orando por você. Depois vai tentando uma outra vez, mais outra vez, e orando aquele que tem o poder de mudar o coração do seu filho, que é Deus. E procure fazer as coisas na dependência sempre do Espírito Santo. Às vezes o filho se fecha, e de fato os filhos, eles naturalmente os filhos têm pouca disposição de conversar com o pai e a mãe. Engraçado, quando o filho é criança, né? A criança está sempre grudada com o pai e com a mãe. Aí chega na adolescência, aí ele quer se fechar no quarto e às vezes os pais acabam aceitando isso. Não é a idade. Mas nós não podemos fazer isso. Não podemos permitir que os nossos filhos determinem a agenda da nossa comunicação com eles. A tendência dos filhos é sempre dar respostas vazias e passar muito tempo no quarto fechado. E aí o que acontece? Muitos pais desistem. Às vezes, meu filho não quer conversar, eu também não quero forçar. Então o filho desiste de conversar, o pai e a mãe desistem também de falar. Mas aí nós não podemos agir assim. Nós devemos procurar nossos filhos, expressar nosso amor por eles diariamente. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é
você esperar um pecador vir, o Evangelho é você ir até o pecador. O que Deus fez conosco? Deus não esperou a gente ir até Ele porque não queríamos. Ele veio até nós. Ele enviou o seu Filho. Cristo se fez carne, habitou no mundo, no nosso mundo, o mundo que Ele criou, para nos resgatar e nos salvar. O Evangelho é isso. Não é você esperar seu filho amar você, mas é você amar seu filho. Não é você esperar seu filho ir até você, mas você ir até o seu filho. E é o que João diz aqui nesses versículos. Nós vamos encerrar com esses versículos, o nosso tempo aqui esgotou. Não deu para terminar. Nosso próximo mês nós finalizamos. 1 de João, capítulo 4, versículo 10 e 11. Alguém leia, por favor. 1 de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10 e 11. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E 19 também. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O que é o Evangelho? É Deus vindo até nós. Deus veio, Deus derrubou a barreira que nós mesmos levantamos contra Deus, porque nós também somos hostis, nascemos hostis a Deus. Ele veio até nós. E esse é o nosso trabalho como pai e mãe. É repetir, é praticar o Evangelho, e nós irmos até eles. Meu filho não quer conversar comigo, mas eu quero conversar. Meu filho não quer me amar, mas eu quero amar. Meu filho não quer saber de mim, mas eu quero saber dele. Me aproximar, me tornar. É fácil? Não. Porque nós levamos muito para o nosso lado pessoal. Nós nos ofendemos muito fácil. Entristecemos muito fácil. A nossa tendência é desistir muito fácil. Por Deus, orar, Senhor, eu não quero desistir. Que Deus nos dê a força e o poder para nós nunca desistirmos. Como diz lá no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala sobre o amor. O amor nunca desiste. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É bonito ler esse versículo, né? Mas como é que é difícil viver isso? O amor tudo crê, ou seja, é crer que Deus pode mudar nossos filhos. Tudo crê. Tudo espera, o amor espera, ou seja, o agir de Deus pode levar tempo. E tudo suporta. Nós vamos ter que suportar. Quem ama, suporta. Que o Senhor nos ajude nisso. Vamos orar. Tem mais uns 5 slides ainda. No próximo mês a gente continua. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse tempo que nós passamos vendo a Tua palavra. O Senhor quer de nós. Eu quero pedir, ó Pai, para todos os pais aqui de nossa igreja, que eles nunca desistam. Aqueles pais que às vezes estão cansados, desanimados, entristecidos, que o Senhor renove o coração deles, renove a força e o ânimo deles, para continuar como canais de graça e redenção para os seus filhos. Peço, Senhor, também por aqueles filhos que estão tendo problemas com os pais. Filhos que estão entristecidos, amargurados, distantes. Que o Senhor conduza também esses filhos de volta aos seus pais. Volte o coração deles para seus pais também.
trazendo reconciliação, amizade, comunhão. Venha resgatar os lares da tua igreja. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu passar aqui os avisos. Então, irmãos, o nosso mês aqui já terminou praticamente, o da família, mas tem uma programação ainda para as crianças no dia 31, na sexta-feira. Teremos o cinema das crianças, não no shopping, é aqui. Então, e eu vou perguntar, mas qual o shopping? Não, vai ser no shopping da Igreja Batista aqui, né? Nossa igreja vai ser o cinema das crianças, onde as crianças elas terão um tempinho aqui, vai ter lanchinho, vão assistir um filme legal. Então, na sexta-feira, a partir das 7h30, os pais podem trazer então os seus filhos para cá. E irmãos, reservem a data do dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro é um sábado, é o dia da nossa confraternização na chácara. A chácara já está reservada desde o começo do ano, e é lá na chácara do Pires. E os irmãos já sabem, né? O almoço da chácara é sempre churrasco. Então, os irmãos aí que forem participar aí da chácara podem já fazer sua contribuição, podem procurar o irmão Marcos, fazer a contribuição aí do almoço, e que Deus abençoe esse dia, que seja um dia abençoado, um dia de alegria para a igreja. E dia 15 é feriado também, né? Então, coincidiu o sábado, uma data disputada, né? O ano inteiro a dona da chácara ligou para mim: você pode trocar o dia, porque tal mercado quer reservar essa data. Não, é dia 15 mesmo, para facilitar para os irmãos aí. Então, que Deus abençoe o nosso final de ano aí, e abençoe também essa confraternização. Nós vamos orar pelos aniversariantes e seus irmãos que foram agraciados com mais um ano de vida nessa semana que passou. A irmã Carmen aniversariou essa semana, ela estava no café. Aí eu vou orar, agradecer e orar pela vida dela, por mais um ano de vida que Deus concedeu. Isabela. A irmã da Isabela, a irmã aniversariou também, orar pela vida dela. Mais alguém aniversariou essa semana? Rebeca? Sim. Sim, então vamos orar pela Amanda, agradecer por mais um ano de vida que Deus deu a ela. Mais alguém? Aniversário essa semana? Ok. E vamos orar então por todos os irmãos aí, questão de saúde, orar pela irmã Patrícia, que Deus continue fortalecendo a irmã, porque estou passando um pouco difícil, a questão da saúde, acho que Deus possa fortalecer a irmã. Continuando pela nossa irmã Sandra também, uma alegria de ver os irmãos aqui, que Deus venha abençoar a saúde, o tratamento da nossa irmã Sandra também. Orar para o pastor Fernando, que Deus também seja fortalecendo o nosso irmão. Orar também pela irmã Terezinha, orar pelo nosso irmão João Martins. Nosso João Martins passou uma semana melhor, né, Cláudio? Graças a Deus. Continuar orando por eles, que Deus continue a fortalecer essa família aí também. Nós vamos ter mais uma oração, iremos para o nosso café. Eu peço café rapidinho hoje, já são quase 10h10. Mas nós vamos orar. Alguém gostaria de fazer essa última oração aí? Nós vamos para o nosso intervalo. Alguém? Cláudio vai orar e após a oração do Cláudio com o Arilton. Se para o ímpar. Ok, então o Cláudio vai orar e aí depois nós iremos para o nosso intervalo. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, louvamos e bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós, tem nos dado proteção, sustento, tem nos trazido até aqui, juntamente com outros irmãos, para aprendermos mais da tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado muito mais aquilo que nós merecemos. Principalmente, o Senhor nos deu um dia a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus querido, queremos nesse momento te agradecer por esses irmãos, essas pessoas que foram aqui citadas, que completaram mais de um ano de vida nessa semana. Que o Senhor esteja abençoando grandemente aqueles que porventura ainda não entregaram a vida a Ti,
que o Senhor possa fazer a grandiosa obra de salvação na vida. Te agradecemos grandemente por mais esse ano que foi completado na vida deles. Te pedimos também, ó Pai querido, pelos nossos queridos irmãos que estão enfrentando problemas de saúde, estão com enfermidades, que o Senhor esteja com o teu poder, usando os médicos, das medicações, ó Deus querido, para tirar essas aflições da vida deles, que eles possam ser curados mediante o teu poder. Nós queremos, ó Deus querido, nos alegrar grandemente com esses irmãos nossos, quando eles receberem a cura, mas tudo seja feito de acordo com a tua vontade, pois o Senhor é o dono da vida, como cantamos, é o dono do nosso coração. É o Senhor que nos dá tudo aquilo que nós temos, que nós possuímos, ó Pai querido. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós, e que o Senhor continue conosco nesse dia, e logo mais à noite também possamos estar aqui mais uma vez para aprender mais da tua palavra. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.